Esse sempre foi um desejo teu, trabalhar com esse tipo de... se formar na questão de pessoas, de liderança, de instruir pessoas, de direcioná-los. Isso foi Não, não foi. Foi assim, foi exatamente o contrário. Assim, a minha formação foi em mecânica de precisão. Eu sou ex-aluno do mecânica. Senai Legal. e fui para trabalhar dentro da área produtiva, na parte de manutenção. E logo alguma coisa foi me mostrando que não era por ali, né? Que eu precisava. Uhum. E eu me lembro quando eu fui participar do processo seletivo da primeira empresa que eu fui trabalhar. Em algum momento do processo seletivo tinha umas 40 pessoas, era para assistente de mecânico de manutenção. Aí, eu não sei por que lá, a pessoa que estava conduzindo fez uma pergunta: quem um dia de vocês quer ser líder? Eu tinha 19 para 20 anos, né? Eu nem sabia o que era ser um líder, né? Mas eu achei tão legal a pergunta que eu levantei a mão, né? E aí eu vi ninguém levantou a mão. Daí Sim. levantou um outro segundo ali, levantou a mão. E por ter levantado a mão, eu acho, a gente não foi para a área de manutenção. A gente acabou indo para uma área de Olha só. desenvolvimento de pessoas. E isso foi totalmente ao acaso. Não foi uma coisa Sim. pensada, né? Questão de atitude. Foi de atitude. E talvez eu não tivesse ficado 6 meses, um ano nessa função. Talvez eu não ia me identificar como eu acabei me identificando. Aí foi uma parte de treinamento, depois desenvolvimento. E eu comecei a trabalhar com pessoas. E aí toda aquela formação que eu fiz, que era técnica, eu fui por um outro caminho, que era de humanas. Isso aconteceu Bom. naturalmente, sem ser pensado. Da mesma forma como essa questão de inovação agora no final, essa questão de mentoria de startups, desenvolvimento de lideranças, ela foi acontecendo ao natural. De forma natural. Natural. De forma natural. Natural. É incrível porque às vezes as pessoas imaginam, é o que nós estávamos conversando antes. Ninguém imagina, por exemplo, o vice-presidente das empresas Randon trabalhou na área de manutenção, por exemplo, Sim. ou na área de mecânica. É difícil, né? É. As pessoas formularem isso. Isso mostra que é possível, né? É possível. Eu acho que tem algumas características, José, se tu me permite, que eu acho que fizeram, e eu falo muito para a nova geração de lideranças hoje em dia, que para mim faz toda a diferença hoje. E talvez eu tinha aquilo intuitivamente lá atrás, que era uma curiosidade e uma inquietação. E Perfeito. se tu for ver hoje, tudo que a gente está nesse contexto novo de mundo, ele exige muito curiosidade. Pô, o que está acontecendo? Porque está toda hora passando coisa nova pelo teu lado, né? Para te ir lá entender, e inquietação de fazer coisas diferentes, movido por uma causa, por um propósito, etc. Então, lá naquele processo de seleção, foi uma curiosidade. Eu não sabia o que era ser líder, eu levantei a mão. Foi ao acaso, mas depois foram acontecendo coisas. Eu me lembro que quando eu estava nessa empresa em Porto Alegre, ela tinha uma filial em Charqueadas. E ninguém queria trabalhar em Charqueadas. Porque tu imagina, eu morava em São Leopoldo, saía todo dia de manhã para Porto Alegre, aí chegava em Porto Alegre e tinha que ir para Charqueadas mais 60 quilômetros. Só que era uma unidade pequena. E eu era analista de treinamento, né, dentro lá em Porto Alegre. Aí eu vi uma oportunidade. Fiquei inquieto, assim, poxa vida, lá só tem um cara de RH. E ele é generalista, ele tem que ver tudo. Por que eu não vou para lá? Isso vai me dar uma chance de conhecer outros processos de recursos humanos. Legal. Etc. Mais liberdade para crescimento. Só que aí todo mundo disse que eu era louco. Porque tu vai vir de São Leopoldo para Porto Alegre para Charqueadas. Tá, mas se eu não fizer isso com a idade que eu tenho agora, né? Não vou fazer com 50, 60 anos. Sim. E eu não fiquei 6 meses em Charqueadas e voltei para Porto Alegre numa função de gestão. Olha que coisa louca, assim, né? Então, as coisas... Legal, cara. Eu sempre digo, assim, para o pessoal que está mais acomodado, está numa zona de conforto, né? As oportunidades, elas estão aí passando a todo momento do nosso lado aqui. A questão é o quanto a gente se conecta ou não a essas possibilidades. Se tu é mais curioso e inquieto, tu tem uma facilidade maior de te conectar. E aí tu pode também ter os benefícios e os malefícios, às vezes, né? Porque o pioneirismo também traz mais dores de cabeça do que tu ficar parado, né? É mais fácil copiar do que criar, né? É isso aí, exatamente, José. Perfeito. E aí, então, começou nessa empresa e aí depois tu saiu dela, ficou um tempo? Como é que foi a tua Daí eu fiquei trajetória 13 anos lá era a antiga Álvaros, né, lá em Porto Alegre. Hoje se chama GKN do Brasil.
E aí eu já estava numa posição gerencial, eu disse, puxa, agora eu preciso começar a pensar em áreas novos, né? Uhum. E aí eu comecei a participar de alguns processos de seleção, e aí eu fui selecionado naquela época para a Gerdau, para ir para o corporativo da Gerdau. E aí naquele momento eu topei ir, né? Era uma função de remuneração global, para unificar políticas globais da Gerdau e tudo, era um desafio para mim. E nesse meio tempo aparece também nesse processo a Randon. E aí eu fiquei com dois corações, né? Mas no final eu decidi pela Randon, porque a Randon era mais, para mim, eu me identificava mais com a questão de fábrica, de estar perto das pessoas, Uhum. de entender, né, essa questão de cultura. Era menos corporativo e mais de unidade, né? Então aquilo me Uhum. fascinou mais. E aí eu me mudo, sim, de São Leopoldo para Caxias do Pra Sul. Caxias. Isso é uma característica de liderança, né? Porque você percebe quando você está já numa posição de liderança, a maioria das pessoas se acomoda e fala, olha, eu vou ficar aqui, já tá legal, aí tu vai e busca uma nova oportunidade, enfrentar de novo um processo seletivo, porque pode dar certo, como pode não dar certo, você não se adaptar na nova função.